Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou te mostrar esse problema do IME de 2026, que na minha opinião foi o problema mais elegante da prova. Embora todos os anos o IME traz pra gente problemas excepcionais. Se você quiser realmente aprender e evoluir, eu recomendo assistir esse vídeo. Se gostar, se inscreva nesse canal e considere se tornar um membro. Agora, para a gente começar, suponha dois conjuntos quaisquer A e B. Vamos definir o produto cartesiano entre A e B como sendo todos os pares ordenados x e y, onde x é um elemento de A e y é um elemento de B. Por exemplo, se A for o subconjunto natural 1, 2, 3 e B 4, 5, então naturalmente fica fácil determinar e exibir A cartesiano B. Perceba que o plano cartesiano tradicional, também conhecido como R2, é exatamente o produto cartesiano de R por R. Abrindo muitas aspas, R2 é como se fosse R vezes R igual a R quadrado. Uma relação de A para B é nada mais nada menos do que qualquer subconjunto de A cartesiano B. Perceba que se considerarmos os pontos sobre o gráfico de uma função representada no plano cartesiano, como o conjunto desses pontos é de fato um subconjunto de R2, então toda função no fundo é uma relação com algumas regras especiais. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora vamos estudar as relações definidas sobre um conjunto S finito com N elementos. A primeira pergunta que qualquer pessoa se faria é o seguinte: quantos elementos existem em S cartesiano S? Isso aqui é muito simples de responder. Se nesse conjunto aqui eu tenho elementos desse formato, ó, A, B, onde o A e o B estão em S, e no lugar desse A eu posso colocar qualquer um dos N elementos de S, e no lugar do B a mesma coisa, então significa que S cartesiano S tem N vezes N, que dá N ao quadrado elementos. Uma segunda pergunta, um pouco mais sutil: quantos são os subconjuntos possíveis aqui dentro de S cartesiano S? Ou seja, quantas relações existem de S em S? Beleza? Para responder isso é só a gente pensar assim: eu posso formar um subconjunto com nenhum elemento, que é o subconjunto vazio. Então, eu vou pegar os N ao quadrado elementos de S cartesiano S e escolher 0 deles, ok? Lembrando, isso aqui é um número binomial, é a quantidade de formas que eu posso escolher K objetos dentro de um conjunto de, nesse caso, N ao quadrado objetos, beleza? Da mesma forma, eu poderia escolher um subconjunto que tem um elemento apenas. Então, vou colocar aqui, ó, de quantas formas eu posso fazer isso. É basicamente o binomial de N quadrado para 1, beleza? Então, de quantas formas eu posso escolher um elemento num conjunto com N ao quadrado elementos? E aí eu vou fazendo, né? Quantas formas que eu posso escolher dois elementos, né? Quantos são subconjuntos de S cartesiano S que tem exatamente dois elementos? É só eu fazer o binomial de N quadrado para 2. E assim eu vou fazendo, meu camarada, até o momento que eu quero escolher N ao quadrado objetos em um grupo de N ao quadrado objetos, finalizando aqui a nossa soma, beleza? E agora a gente tem que dar um jeito de calcular essa coisa. E aí você deve estar olhando para isso e se perguntando: cara, o que eu vou fazer para calcular isso, né? E aí eu tenho uma excelente notícia para você, que é o binômio de Newton, que diz o seguinte: x mais y elevado a n é dado por essa expressão absurda. O que a gente vai fazer é simplesmente usar ela de uma forma esperta. Então presta atenção. Se eu coloco, por exemplo, x e y, ambos iguais a 1, ó, aqui vai aparecer 1 mais 1. Essa parte aqui sempre vai dar 1, porque 1 elevado a qualquer coisa vezes 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então eu não preciso considerar isso aqui, ok? Agora, se no lugar do n eu colocar qualquer outro número natural, por exemplo, o n ao quadrado, aqui aparece n ao quadrado e aqui aparece n ao quadrado. Então eu sei que 1 mais 1 elevado a n ao quadrado, ou seja, 2 elevado a n ao quadrado, é a soma dos binomiais, ó, de n quadrado e k, para o k variando de 0 até n ao quadrado. Portanto, essa soma aqui que eu queria calcular, na verdade dá 2 elevado a n ao quadrado. Então, existem 2 elevado a n ao quadrado relações de S para S, ou seja, existem 2 elevado a n ao quadrado subconjuntos de S cartesiano S.
Com essas ferramentas em mãos, a gente já tem condições de atacar o problema central do vídeo. Basta que a gente entenda perfeitamente o que o enunciado está pedindo. Então veja bem, eu estou construindo relações de S para S, ou seja, eu estou olhando para os subconjuntos do S cartesiano S, eu quero saber quantos desses subconjuntos que possuem a propriedade antissimétrica, que também é uma propriedade bem tranquila da gente entender. Quando que a minha relação vai ser antissimétrica? Pô, se eu tenho um xy para x diferente de y dentro da relação, então significa que o simétrico dele, o yx, não pode pertencer a essa relação. Se isso funcionar para todos os elementos da relação, então ela é dita antissimétrica. Eu vou te dar um exemplo aqui para tu entender melhor. Imagina uma relação no R2. Então, eu vou só pegar alguns pontos aqui. Por exemplo, um 0, pode ser aqui o 2, 3, vou botar o 0, 1 e vou botar também o 3, 4. Perceba o seguinte, essa relação não é antissimétrica, porque olha, tem um parzinho de caras aqui que um é simétrico do outro. Agora, se eu tiro qualquer um deles, ó, pronto. Agora a minha relação ela é antissimétrica. Por quê? Para nenhum elemento aqui, o simétrico dele está lá dentro, beleza? Perceba também o seguinte, se eu adiciono, por exemplo, o elemento 2 e 2 aqui, isso não faz diferença, ok? Porque 2 e 2 é o simétrico dele mesmo. E aqui o x tem que ser diferente de y para fazer alguma diferença, beleza? Aí, meu camarada, olha o que a gente tem então no final das contas, ó. Eu tenho um conjunto S cartesiano S que tem n ao quadrado elementos, eu posso combinar esses elementos da forma que eu quiser, que eu vou formar uma relação. Só que de quantas formas que eu faço esses agrupamentos que eu consigo uma relação antissimétrica? Essa pergunta ela é extremamente abstrata. Por onde que eu começo a atacar esse problema? O que eu vou fazer? Entende? Quando você olha para isso aqui inicialmente, ainda mais quando você olha para essas respostas aqui, né, ó, 3 elevado a n sobre o que é isso? Como que eu vou agir nesse caso? Então, a gente sabe que temos que desenvolver algum raciocínio muito esperto para resolver esse problema. Então, vamos considerar os n ao quadrado elementos de S cartesiano S enfileirados, onde os elementos em vermelho representam aqueles da forma xx e os amarelos são o xy para x diferente de y. Qualquer relação possível é uma união entre os elementos vermelhos e amarelos. Podemos também organizar os amarelos de forma que de um lado fiquem os elementos xy e do outro lado fiquem os respectivos simétricos. Agora, vamos finalizar o raciocínio que vai resolver o problema. Então, conforme eu expliquei, qualquer relação pode ser formada unindo algum subconjunto dos elementos vermelhos com algum subconjunto dos elementos amarelos. Como esses elementos vermelhos são do formato XX, isso não faz diferença para a antissimetria, eu vou me preocupar somente com os amarelos e depois eu junto com algum grupo de vermelhos, beleza? Então presta atenção, se esses elementos vermelhos são do formato XX e o x está em S e o S tem n elementos, é porque existem exatamente n elementos vermelhos, beleza? Se existem n quadrado elementos totais, é porque existem n quadrado menos n elementos amarelos. Se eu estou dividindo no meio, meu camarada, é porque aqui existe n quadrado menos n sobre 2 e aqui do outro lado existe n quadrado menos n sobre 2, ok? Agora, o que eu vou te mostrar é a grande sacada desse problema. Eu não preciso trabalhar com esses dois lados. Eu consigo gerar todas as relações possíveis apenas com um desses lados. Quer ver? Vamos chamar esse cara aqui, ó, de A1, A2 e A3. Lá do outro lado vão ter os respectivos simétricos, que eu v'ou colocar A1', A2' e A3'. Percebe? Eu poderia, por exemplo, formar a relação A1, A2' e A3. Só que para não complicar minha vida, eu vou usar sempre A1, A2 e A3 e vou te mostrar que a gente consegue gerar automaticamente essa outra relação aqui,
ou qualquer outra combinação, como por exemplo A1', A2 e A3'. Como que a gente faz isso? Ó, presta atenção, se eu estou trabalhando com A1, A2 e A3, eu posso variar esse cara aqui de duas formas. Eu posso pegar ou A1 ou o A1', não os dois ao mesmo tempo, né? Porque eu quero que a relação seja antissimétrica. Então tem duas opções para essa posição. Para essa posição aqui, também tem duas posições, e para essa aqui, duas posições. Então, para esse conjunto específico aqui de 3 elementos, eu tenho 8 formas, né, 2 ao cubo formas de variar essa parada para incluir também os elementos lá do outro lado. Sacou aqui a ideia? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor, eu quero formar um conjunto com 0 elementos desse lado. De quantas maneiras que eu posso fazer isso? Pô, é só eu pegar o n² menos n sobre 2, que é o total, né? E combinar eles, né, com zero aqui, eu faço esse binomial, beleza? Agora, eu vou multiplicar essa coisa por 2 elevado a 0, beleza? Para contar também os que eu tenho do outro lado. Da mesma forma, se eu quiser formar um grupo com um elemento desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou montar o binomial n² menos n sobre 2, né? Tomados de 1 a 1, e vou multiplicar por 2 elevado a 1. Da mesma forma, eu vou fazendo. Agora eu quero formar um grupo com 2 elementos aqui. Por exemplo, A1 e A3, tá? Quantos grupos eu posso formar? É só eu pegar n² menos n sobre 2 e fazer o binomial aqui com o 2 e multiplicar por 2² para pegar as variações. E assim, meu camarada, eu vou fazendo. Então, vou colocar uma reticências aqui até eu formar um grupo com n² menos n sobre 2, né? Então, vou pegar esse binomial n² menos n sobre 2 e aqui n² menos n sobre 2. Aqui vai ficar 2 elevado a n² menos n sobre 2. Novamente, eu tenho essa soma absurda aqui para calcular. O que que essa soma, no final das contas, está calculando? Quantas relações antissimétricas eu posso formar com os elementos amarelos, ok? E aqui, novamente, entra o binômio de Newton. Por quê? A gente vai manipular essa expressão novamente para calcular essa soma aqui. Então veja, no lugar de x a gente vai trocar por 1, no lugar de y nós vamos trocar por 2 e no lugar do n eu vou considerar n² menos n sobre 2. Olha o que vai acontecer. Esse primeiro termo aqui vai dar sempre 1, eu nem preciso considerar. Aqui vai aparecer 2 elevado a k, para cá variando de 0 até n² menos n sobre 2. Então, quem que vai aparecer? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2² até esse termo final aqui. Os binomiais que aparecem na soma de baixo são exatamente os que vão aparecer na soma de cima. Então, assim eu concluo que, na verdade, essa soma vale 1 mais 2, 3 elevado a n² menos n sobre 2. O que é que eu acabei de calcular? Quantas relações antissimétricas podem ser formadas apenas com os elementos amarelos? Veja, se eu juntar cada uma dessas relações com qualquer grupo de elementos vermelhos, eu não vou mudar a antissimetria delas, porque os vermelhos não têm nada a ver com a natureza antissimétrica das relações, beleza? Então, quantos grupos de elementos vermelhos que eu posso formar? Pô, se eu tenho n elementos vermelhos e quero escolher 0, eu vou calcular isso fazendo o binomial de n para 0. Se eu quero escolher 1, eu vou fazer o binomial de n para 1 e por aí vai, até o binomial de n para n. Isso aqui, a gente já está cansado de saber quanto que dá, né? Isso dá 2 elevado a n, beleza? Então veja, se eu tenho 3 elevado a n² menos n sobre 2, relações antissimétricas com os amarelos, e para cada uma delas eu posso juntar com essa quantidade de grupos vermelhos, então, pelo princípio fundamental da contagem, basta que eu multiplique esses números para calcular quantas relações antissimétricas eu posso formar com todos esses elementos aqui. E agora, meu camarada, eu venho aqui, ó, sem medo nenhum de ser feliz e marco letra D. Mais um maravilhoso problema do IME resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam nesse canal aqui e tchau!